Olá, minha gente, mais um Arte, História e Cultura nosso das segundas-feiras. Bem, hoje eu vou falar sobre o Rio Arno. Aqui em Florença, nós temos o Rio Arno e temos outros dois rios pequenininhos, o Munhone e o Áfrico. Mas eu vou falar hoje sobre o Rio Arno porque é o nosso coração, é o coração de Florença, é de onde tudo surge, foi onde tudo surgiu, foi por ele que a cidade de Florença surgiu. Então, é o nosso maior patrimônio natural, é o Rio Arno, em Florença. Bem, o Rio Arno, gente, ele nasce a quase 1.400 metros em cima do mar, né? Acima do mar. E ele deságua, obviamente, no mar Tirrêneo. Mas não são esses dados técnicos que eu quero falar para vocês. São dados da história do rio. Por exemplo, foi por causa do rio que Júlio César decidiu fazer a cidade de Florença. Por quê? Porque um rio, né, e terra e gente que já morava aqui, que eram os etruscos, favoreceram que os soldados romanos, indo de Roma para Constantinopla, ficassem aqui, descansassem aqui 4, 5, 6 meses. Então, era um vale onde tinha vida, onde tinha um rio, né? Onde tinha água. Então, foi um dos motivos, na realidade foi o motivo, foi um dos maiores motivos, para o rio, como se o rio tivesse feito a cidade, tivesse sido a desculpa para fazer a cidade, né? Por quê? Porque de Roma até Milão, a maior parte do território com rio, né, com água, é a Toscana. E nessa época moravam os etruscos aqui. Então vocês imaginem que os etruscos, eles moravam aqui na Toscana, e moravam aqui também em Florença, que não se chamava Florença, na realidade não se chamava nada, não tinha nome. E aí Júlio César deu o nome de Florência, e depois Fiorenza, e depois Firenze. Justo tudo isso por causa do Arno. O Arno, o rio Arno, ele nem sempre foi tão bonzinho, tá? Nem sempre. A gente tem o maior medo dele, porque ele comanda a cidade, ele é uma das divindades da cidade. Por quê? Porque ele já inundou 10 vezes. Não foi só uma, não foi só duas, foram 10 vezes. Numa dessas inundações, em 1333, a velha Ponte Velha, uma ponte que tinha de madeirinha antes da Ponte Vecchio, antes da Ponte Velha, que é aquela, lembra das joalherias? Pois é, ela foi derrubada, e aí, derrubada pela força do rio Arno, e aí ela foi reconstruída em pedra em 1345, tá? Mas, outras histórias que eu tenho para contar. O rio Arno, hoje ele não é mais navegável, mas já foi navegável. Florença ela já teve porto, só que hoje ela não tem mais porto. O nosso rio Arno simplesmente é uma coisa quase espiritualística, é uma coisa assim, espiritual. Por quê? Porque a gente diz que quando chove muito, ele tá com raiva. Então, eu já peguei o rio Arno muitas vezes muito furioso. É como se ele fosse uma pessoa da cidade, sabe? Eu costumo dizer, quando chove muito, a gente fica com medo, tá? Que ele inunde, mas hoje ele não vai mais inundar porque temos já várias técnicas modernas para inundação. Mas a última vez que ele ficou com raiva, ele realmente ficou com raiva, em 1966, que foi ontem, né? E que foi a última inundação do rio Arno, em Florença. Foi em novembro e foi de madrugada, né? Então pegou muitas pessoas, coitadas, dormindo, e todo mundo veio ajudar Florença. Inclusive eu tenho colegas que eram adolescentes na época, e eles foram Gli Angeli del Fango, os anjos da lama. Por quê? Porque toda a população foi convidada
a tirar a lama do centro, né? E eu tenho ainda colegas que foram Angeli del Fango. E todo mundo do mundo ajudou Florença. Que é uma coisa muito que a gente está passando hoje, né? Vocês sabem que eu faço sempre a coisa entre hoje e ontem. E eu acho que hoje a gente está num período como Florença enfrentou, de ter sido ajudada, né? De ter precisado de ajuda, como todo mundo hoje está dando ajuda às pessoas doentes, afetadas do coronavírus. Muita compaixão, muita ajuda, aconteceu em 1966, e eu espero que a compaixão prevaleça esses tempos. Eu espero que a ajuda se fortaleça mais nesse tempo. E eu falei do Rio Arno, um senhorzinho que mora em Florença desde sempre e que, bem, patrimônio mundial da Unesco, os esgotos não vão para ele, não desaguam nele, então ele é um ser, ele é um senhor, ele é o senhor de Florença. Gente, um beijo, e eu vou ficar aparecendo durante a semana, mas toda segunda-feira tem a nossa coluna Arte, História e Cultura. Muito obrigada!